Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje aqui ao meu lado, Delaine Romano. Ela é ambientalista, representante do Fórum Lixo e Cidadania da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O que faz a ABS? A ABS é uma associação de engenharia sanitária. Ela cuida principalmente da área de saneamento e meio ambiente, né? E depois, com a adesão do Fórum, né, ela faz a Secretaria Executiva do Fórum de Cidadania do Estado. Ela começou a trabalhar também na parte de resíduos. O que é feito com lixo no Brasil? Hoje nós temos as mais diversas destinações, né? Na verdade, assim, algumas totalmente errôneas, né? Que vem já de muito tempo. O Brasil é um país muito grande, né? De dimensões continentais, na verdade. E aí a gente acaba, alguns lugares nós não temos nem conhecimento do que é feito, né? Principalmente onde é difícil o transporte do lixo, né? Nos lugares onde são transportes feitos com barco. Então a gente perde um pouco até essa noção, né? Do que ele é feito no norte, por exemplo, do país. E ainda tem muito lixão? Tem muito, né? E o que eu acho que, assim, faltou ou falta ainda é um diagnóstico mais preciso sobre os lixões e sobre a destinação do lixo. Na verdade, assim, nós tivemos de 2009 para 2010 encerramento de 40 lixões. Então, em 2010 ainda tinham 1.640 lixões, mais ou menos. Só que essa informação ela é dada pelo município, né, pelo poder público. Então, não é uma informação que você vai a campo checar, será que existe mesmo? Você tem lixão? Não, o meu já é um aterro controlado. O aterro controlado não passa de um lixão melhorado, entendeu? Porque o ideal é que nós tenhamos no futuro somente aterros sanitários, que são aterros controladíssimos, né? Na verdade, assim, que tem um monitoramento, tem uma fiscalização, e aí você sabe exatamente o que acontece com o resíduo que foi depositado. Você pode explicar pra gente a diferença entre lixão, aterro e aterro controlado? Sim. O lixão, na verdade, é um lugar que você deposita lixo, descarta lixo, né? De maneira regular, é um lixão, mas que você descarta e ele fica a céu aberto, né? Então, assim, e muitas vezes você tem pessoas trabalhando nesses lixões. Então, você entra, as pessoas conseguem entrar no lixão e trabalhar, tirar recursos de lá para a sobrevivência mesmo. O aterro controlado é um aterro que ele tem uma vala, uma manta, né, que você deposita o lixo e que você muitas vezes cobre só. Mas, por exemplo, o aterro controlado tem muito líquido, né, muito chorume, que ele vai para o lençol freático. Então, você não tem um controle como o aterro sanitário. O aterro sanitário, você tem toda uma parte de impermeabilização do solo, uma manta que é muito consistente, né? E que você deposita o resíduo, depois você cobre esse resíduo e aí você vai fazendo isso por camadas, por andares, né? Então, você tem total controle sobre o que acontece. E, normalmente, você tem também nos aterros sanitários emissão de gás, né? Eles têm equipamentos próprios para o gás sair de lá, na verdade, para ele não ter uma explosão depois. O lixão também tem a contaminação do solo através do chorume, né? Total, porque ele é descartado. E nisso ele não tem diferença nenhuma para o aterro e para o lixão. Então, na verdade, quando ele fala, eu tenho um aterro, é porque ele põe uma máquina lá para revirar e cobrir o lixo, mas, na verdade, a parte de subsolo é igual. É a mesma coisa. Entendi. A gente ainda encontra muitas crianças e adultos trabalhando nessas situações precárias que é o lixão? Em São Paulo, a gente não tem muito disso, porque, assim, a cidade de São Paulo não tem mais aterro controlado, nem lixão, ela só tem aterros sanitários. Agora, assim, o estado de São Paulo, ele é enorme, né? Então, o que nós achamos é que ainda existem isso, né? Houve, em 2000, mais ou menos, um programa da Unicef e que foram retirados dos lixões 43 mil crianças. Mas isso, assim, pra gente, mostra o que talvez ainda tenham em alguns lugares, assim, que às vezes nem nós temos acesso, né? Sim. Principalmente comunidades indígenas, né? A gente sabe que tem muito disso, que as índias saem para ir catar lixo, na verdade. Meu Deus. Como os catadores aqui, isso acontece em algumas comunidades indígenas.
E qual é o problema das pessoas trabalharem, né, ou ficarem no lixão? Na verdade, assim, a parte de vetores, né, uma transmissão de doenças que é muito grande, e o que eu acho o pior disso é você tirar do lixo, né, não o resíduo que você vai comercializar, porque esse depois ele é todo sanitarizado, isso não tem problema, mas é que você tira comida, né, você tira bonecas, então você tira do lixo que já está contaminado, porque ele já foi todo misturado, você tira a coisa que você vai levar para sua casa, para o seu barraco, para a comunidade, né? Dar de presente. Então, assim, eu acho que isso é um grande problema, porque as pessoas não têm a menor noção de quanto aquele produto que ela tirou do lixo está contaminado. Quais são os problemas sociais que o lixão causa? O que nós temos hoje e que vai, na verdade, assim, vai aumentar um pouco no futuro é o problema dos catadores, né? Os catadores, na verdade, eles vivem disso, né? Eles tiram essa renda que vem dos resíduos que são comercializáveis e eles vão ter um problema maior, porque com a lei federal, que até 2014, né, não poderão mais ter lixões. Então, assim, na verdade, você tem um problema social, que é tirar as pessoas dali e realocá-las em lugares onde elas possam ter alguma renda, né? Porque também não é só tirar do lixão, a partir de hoje está fechado. E aí, o que eu faço com as pessoas que estão lá? Então, na verdade, o que acontece? Eles saem das zonas mais centrais, né, que são as zonas mais bonitas da cidade, e vão para as periferias. Né? E aí começam a catar, na verdade, mais lixo mesmo, né? Porque, assim, a cidade de São Paulo, as zonas mais ricas, as regiões mais ricas, elas concentram um lixo muito rico. O ideal é o quê? Vamos, na verdade, fazer mais cooperativas? Falta muito planejamento e muita vontade política. Qual é o problema do catador de lixo no centro de São Paulo, já que eles exercem uma função importante, né, que é fazer essa reciclagem toda? Na verdade, sim, o centro de São Paulo, a grande característica dele é o papel branco, que é o papel dos bancos e daquelas instituições financeiras, né? E, na verdade, existem alguns grupos de aparistas que, na verdade, transitam pelo centro, né? Tem um certo poder de comercialização com os catadores, né? Que é isso também uma coisa que o fórum sempre se prende. Por quê? O que a gente não quer é que o catador seja explorado pelo dono do ferro velho ou pelo aparista. Porque, assim, as pessoas, mas vocês são contra os ferro velhos? Não somos contra os ferro velhos. Somos contra o ferro velho pagar 3 centavos para o catador um papelão e que ele vai vender por 35. Isso sim. Então, assim, o que a gente quer... Porque tem alguns catadores que, às vezes, colocam assim, mas nós queremos vender para o dono do depósito. O problema não é vender, é ser remunerado adequadamente, entendeu? O que a gente é totalmente contra é a exploração da mão de obra que o catador tem e que é especializada, né? Porque, na verdade, assim, a coleta seletiva feita pelos catadores, ela é uma coleta super específica, né? Porque ele sabe o que ele tem que separar. E você explorar isso como, mas ele precisa de dinheiro, então eu pago quanto eu quiser. Ou eu tenho um carrinho, eu empresto o carrinho para o catador, ele deixa aqui a carteira de identidade dele, quando ele tem, e ele vende para mim. Ele não pode vender para outra pessoa. Né? Então, isso a gente é sempre contra. Isso nós estamos com um projeto, a ABS também está nesse projeto, que é um carrinho para catador, que tem uma ergonomia mais adequada, né? Que dê para ele assim, um suporte mais adequado de trabalho, né? Um instrumento de trabalho que seja menor, mais leve, que ele possa se movimentar pela cidade. Porque isso é um problema enorme que a gente tem como consequência do trânsito que... Hoje é muito ruim, é muito intenso. Que bacana. E como que faz para um catador de lixo que está assistindo a gente poder ter acesso a um carrinho de vocês? Então, na verdade, assim, isso é um projeto da ABS. Nós temos um projeto com a empresa Junior FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial. Nós fizemos um protótipo, experimentamos esse protótipo, ele ainda ficou um pouco grande, um pouco pesado. E aí nós tivemos, na verdade, assim, era uma coisa e apareceu outra, porque como o carrinho ficou muito grande, os catadores adoraram isso aí, porque ao invés dele ir 2 vezes, ele vai uma só, né? Só que, assim, a carga que ele traz é muito,
muito pesada, muito. Então a gente não achou adequado. Então nós estamos fazendo um segundo protótipo, né, que ele é um pouco mais estreito, para ocupar menos espaço na via pública. A FEI fez uma entrevista com os catadores, né, perguntando o que eles queriam nos carrinhos. Então, eles queriam um carrinho melhor, que não quebrasse toda hora. Então, assim, na verdade, nós ouvimos os catadores para fazer isso, né? Não foi uma coisa que nós resolvemos fazer um carrinho para catador. Com isso também fizemos um triciclo que coleta óleo de cozinha usado. Então, na verdade, assim, abriu um outro campo, que é esse da coleta de óleo usado, que o descarte é totalmente inadequado na pia da cozinha e que pode ser reciclado, né, para biodiesel. O que vai mudar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Na verdade, assim, o que a política hoje diz, não vamos ter lixões a partir de 2014, todas as empresas deverão ter planos de gerenciamento de resíduos, né? As prefeituras têm planos de gestão de resíduos e as empresas têm planos de gerenciamento de resíduos. Então, assim, o que eu faço, a minha atividade produtiva, o que eu faço com esse resíduo, né? Para modificar um pouco mais essa situação atual, elas vão se tornar também responsáveis pelo resíduo que elas produzem. Então, essa parte de logística reversa, que eu sou responsável pelo resíduo que eu produzo, né? Não, da indústria, a indústria é responsável, né? Eu fiz 1 milhão de celulares, onde eles estão, né? Então, eu também vou ter que arcar com um custo para que isso volte à cadeia produtiva. Mas o cidadão também porque ele é responsável pela compra, e quem vendeu, a lojinha que vendeu também é responsável, né? Todos. O cidadão tem que devolver para a loja e tem que fazer esse percurso inverso. Né? Até a fábrica. Ela se chama logística reversa. Então, ela vai desde lá da matéria-prima até o consumidor final. E isso, na verdade, tem que voltar para a cadeia produtiva, né, como matéria-prima. Mas o maior financiador responsável deveria ser o produtor, e é? Não, isso ainda não está acertado. Vão ser feitos acordos setoriais, porque assim, são vários setores que têm que trabalhar isso, e como é que cada um vai agir, como é que cada um vai criar ações para que o resíduo dele retorne, né? Então, lâmpada tem eletrônicos é um outro grupo, embalagens é um outro grupo. Então, na verdade, assim, mas todos serão responsáveis. Por isso que ela é gestão compartilhada. De que forma é possível conscientizar as pessoas? É uma questão de educação, né? Não é uma coisa assim, que vem da noite para o dia, as pessoas, hoje nós vamos ser sustentáveis. Então, assim, as pessoas têm que ter informação, né? Que não existe isso. A parte de comunicação, você sabe melhor que eu, é muito complicado, muito difícil, né? Muito fraca ainda. Então, na verdade, assim, falta muita comunicação, né? E na verdade, informação. Eu acho que assim, você tem que começar a falar para as pessoas, né? Legal, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você. Igualmente. E obrigada a vocês também que assistiram aí, espero que tenham gostado. Se pegaram essa entrevista pela metade, entrem no site fiscaisdanatureza.com.br, lá vocês encontram essa e muitas outras entrevistas também, tá bom? Um beijão, até mais.